Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 32. O martírio de Paulo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versos de 6 a 8. Os apóstolos Paulo e Pedro ficaram por muitos anos grandemente separados em seus labores, sendo o trabalho de Paulo levar o evangelho aos gentios, enquanto a Pedro coube trabalhar especialmente entre os judeus. Mas, na providência de Deus, ambos deveriam testemunhar por Cristo na metrópole do mundo, e no seu solo deveriam derramar seu sangue como semente de vasta colheita de santos e mártires. Por ocasião da segunda prisão de Paulo, Pedro também foi detido e colocado em cárcere. Ele havia se tornado especialmente detestado pelas autoridades por seu zelo e pelo seu sucesso em expor e desfazer os enganos e tramas de Simão Mago, o feiticeiro que o havia seguido até Roma a fim de se opor ao trabalho do Evangelho. Nero era um crente em magias e tinha patrocinado a obra de Simão. Ele estava, portanto, muito enraivecido contra o apóstolo e assim prontamente ordenou sua prisão. A maldade do imperador contra Paulo foi intensificada pelo fato de membros da Casa Imperial, bem como outras pessoas de distinção em Roma, terem se convertido ao cristianismo durante o primeiro aprisionamento do apóstolo. Por este motivo, Nero tornou a segunda prisão de Paulo muito mais severa do que a primeira, concedendo-lhe pouca oportunidade de pregar o Evangelho, e estava decidido a pôr fim à vida do apóstolo logo que fosse encontrado um pretexto plausível para isto. A mente de Nero ficou tão impressionada com a força das palavras do apóstolo em seu último julgamento que procrastinou a decisão do caso, nem o inocentando nem o condenando. Mas a sentença foi apenas adiada. Não muito tempo depois foi pronunciada a decisão que destinava Paulo a uma sepultura de mártir. Sendo cidadão romano, ele não podia ser submetido à tortura e foi, portanto, condenado a ser decapitado. Pedro, como judeu e estrangeiro, foi condenado a ser açoitado e crucificado. Diante dessa temível morte, o apóstolo relembrou seu grande pecado de ter negado a Jesus na hora do seu julgamento, e seu único pensamento foi o de que ele era indigno da tão grande honra de morrer da mesma maneira pela qual havia morrido seu mestre. Pedro havia se arrependido sinceramente e tinha sido perdoado por Cristo, como foi mostrado pela alta comissão dada a ele de alimentar as ovelhas e os cordeiros do rebanho. Mas ele nunca se perdoou a si mesmo. Nem mesmo a previsão da agonia da última cena pôde diminuir a amargura de seu sofrimento e arrependimento. Como um último favor, ele rogou a seus executores que ele pudesse ser crucificado de cabeça para baixo. O pedido foi aceito, e desta forma morreu o grande apóstolo Pedro. Paulo foi levado reservadamente ao lugar da execução. Seus perseguidores, alarmados ante a extensão de sua influência, temiam que pudessem ser ganhos conversos para o cristianismo por meio das cenas de sua morte. Portanto, a poucos espectadores se permitiu estarem presentes. Mas os soldados empedernidos que o acompanhavam ouviram suas palavras e com espanto viram animoso e mesmo alegre à vista da morte. Seu espírito de perdão para com seus assassinos e sua inabalável confiança em Cristo até o último momento mostraram ser um cheiro de vida para a vida a alguns que testemunharam seu martírio. Mais de um aceitou o Salvador que Paulo pregava, e sem demora selou destemidamente com sangue a sua fé. Até o último instante, a vida de Paulo testificou da verdade de suas palavras na segunda epístola aos Coríntios, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Sua suficiência não estava em si mesmo, mas na presença e operação do Espírito Divino que lhe enchia a alma e levava cativo todo o entendimento à vontade de Cristo. O fato de que sua própria vida exemplificava a verdade que ele proclamava dava poder convincente tanto à sua pregação como ao seu procedimento. Diz o profeta: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Foi esta paz celestial expressa no semblante do apóstolo que ganhou muitas almas para o Evangelho. Paulo estava a olhar para o grande além, não com incerteza ou terror, mas com jubilosa esperança e anelante expectativa. Ao encontrar-se no local do martírio, não vê a cintilante espada do carrasco ou a terra esverdeada que tão logo lhe haveria de receber o sangue. Olha através do calmo céu azul daquele dia de verão para o trono do Eterno. Sua linguagem era: Ó Senhor, Tu és o meu conforto e a minha porção. Quando me apresentarei a Ti? Quando Te contemplarei por mim mesmo, sem um véu obscurecedor de permeio? Paulo levava consigo em sua vida na terra a própria atmosfera do céu. Todos os que se associavam com ele sentiam a influência de sua ligação com Cristo e a companhia dos anjos. Aqui reside o poder da verdade. A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que pode ser pregado em favor do cristianismo. O argumento, mesmo quando irrespondível, pode provocar somente oposição, mas o exemplo piedoso tem um poder ao qual é impossível resistir completamente. Enquanto o apóstolo perdia de vista seus próprios sofrimentos, sentia ele uma profunda solicitude pelos discípulos que ele estava prestes a deixar lutando com o preconceito, o ódio e a perseguição. Os poucos cristãos que o acompanharam ao lugar da execução, ele se esforçou por fortalecer e animar, repetindo as muito preciosas promessas feitas àqueles que são perseguidos por causa da justiça. Assegurou-lhes que nada falharia de tudo aquilo que o Senhor falara com respeito a seus filhos, provados e fiéis. Eles se levantarão e resplandecerão, porque a luz do Senhor brilhará sobre eles. Vestirão suas roupagens formosas quando a glória do Senhor for revelada. Por um pouco de tempo poderiam estar sob o peso de multiformes tentações. Poderiam achar-se destituídos de conforto terrestre, mas eles deveriam encorajar o coração dizendo: Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei. Suas repreensões terminarão e virá o dia perfeito, a alegre manhã de paz. Paulo declarou a seus irmãos: Nossos pais não puderam ver quão grandes e boas coisas seriam outorgadas àqueles que creem em Jesus. Eles desejavam ver as coisas que vemos e ouvir as coisas que ouvimos, mas morreram sem vê-las ou conhecê-las. A luz maior que temos recebido está brilhando sobre nós pelo Evangelho de Cristo. Santos homens do passado foram reconhecidos e honrados por Deus, porque foram fiéis às poucas coisas que conheceram. E somente aqueles que mostram a mesma fidelidade em face de seu maior depósito serão com eles considerados servos úteis e coroados de glória, honra e imortalidade. Homem de fé, Paulo contempla a escada apresentada na visão de Jacó, a escada que tocava na terra e cujo topo alcançava os mais altos céus, pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Ele sabe que essa escada representa Cristo, que ligou a terra ao céu e o homem finito ao Deus infinito. Ele ouve anjos e arcanjos louvando este glorioso nome.
Sua fé se fortalece ao lembrar que patriarcas e profetas confiaram no nome do mesmo Salvador, que é o seu arrimo e consolação, e por quem ele está dando a vida. Pela fé, Paulo vê também os santos homens que de século em século dariam seu testemunho em prol da verdade. Os apóstolos que, para pregar o evangelho de Cristo, foram até onde estavam a idolatria e as superstições dos pagãos, não considerando a vida por preciosa para si mesmos, se pudessem enaltecer a glória da cruz, em meio dos labirintos escuros da incredulidade. Todos estes Paulo ouve testemunhando de Jesus como o Filho do Altíssimo, o Salvador do mundo. O brado de triunfo dos mártires, o destemido testemunho em prol da fé, chega aos ouvidos do apóstolo, vindo do cadafalso, das fogueiras, das masmorras, das covas e cavernas da terra, de almas inabaláveis em meio a penúrias, aflições e tormento, das quais o mundo não é digno. Com uma segurança e firmeza todos esses declaram: eu sei em quem tenho crido. E ao renderem a vida como baluartes da fé, dão eles um testemunho solene e condenatório ao mundo, declarando que aquele em quem eles confiaram demonstrou-se capaz de salvar perfeitamente. O capitão da nossa salvação preparou seu servo para o último grande conflito. Resgatado pelo sacrifício de Cristo, lavado do pecado em seu sangue e revestido de sua justiça, Paulo tem o testemunho em si mesmo de que sua alma é preciosa à vista de seu Redentor. Sua vida está escondida com Cristo em Deus, e ele está seguro de que aquele que venceu a morte é capaz de guardar o que lhe é confiado. Sua mente se apodera da promessa do Salvador: eu o ressuscitarei no último dia. Seus pensamentos e esperanças estão centralizados no segundo advento de seu Senhor. E quando a espada do carrasco desce e a sombra da morte cai sobre a alma do mártir, seu último pensamento ao morrer será o primeiro ao ressuscitar, o encontro com o doador da vida, que o há de convidar para a alegria dos bem-aventurados. 20 séculos se passaram desde que o idoso apóstolo derramou seu sangue em testemunho da palavra de Deus e em testemunho de Cristo. Mão nenhuma registrou para gerações vindouras as últimas cenas da vida desse santo homem. A inspiração, porém, preservou seu testemunho ante a aproximação da morte. Com o clangor de uma trombeta, sua voz tem repercutido através de todos os séculos, fortalecendo com sua coragem a milhares de testemunhas de Cristo e fazendo vibrar em inúmeros corações feridos pela tristeza o eco de sua alegria triunfante. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.